E o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a importância da hidratação do bebê e da criança para evitar complicações mais sérias. Robertinha, o que é a hidratação da criança, do recém-nascido? Oi pessoal, bom dia. Muito obrigada, Paulinha, por mais uma vez estar aqui, a gente batendo um papo para tentar ajudar as mães aí, tirarem algumas dúvidas aí, né? E hoje sobre a hidratação das crianças e dos bebês. A hidratação é a gente manter uma quantidade ideal aí, não só de água, como de todos os eletrólitos, para a criança fazer uma quantidade adequada de xixi, ela tá com a pele bem hidratadinha, ter choro, né? Vários sinais que a gente vai conversar aí que são de uma criança hidratada. E isso é muito importante para o desenvolvimento dela, até mesmo para a atividade cerebral, né? Para o funcionamento do corpo como um todo de todas as crianças aí. Por isso é tão importante a gente manter as nossas crianças hidratadas. Então, começando com o recém-nascido, como que eu vou manter um recém-nascido, né, até 6 meses hidratado? Eu preciso de dar água para ele poder ter esse suprimento? Não, na verdade o que a gente vê? O bebê, principalmente o bebê em aleitamento materno exclusivo, ele não tem necessidade de suplementação de água, não. Mas nem se tiver muito calor? Nem se tiver muito calor. Eu tô perguntando, gente, porque eu falo isso direto no meu canal e todo mundo me pergunta, né? E a maioria das vezes, quando tá muito calor, o que desidrata o bebê não é ele não tomar água, não. É o tanto que ele fica com roupa além do que deveria. Ah, exatamente. Uma noite de um bebê, né, ali no bercinho dele, com excesso de roupa, é suficiente para levar a uma desidratação, até mesmo uma internação de um recém-nascido. Ah, legal. E a gente tem um vídeo aqui no canal só falando o tanto de roupa que a gente deve colocar no bebê, que é interessante, isso, né? O bebê ele sente a mesma temperatura que a gente. Exatamente. A gente deve... É o que eu sempre falo, assim, principalmente no verão. O seu bebê tem que estar com a mesma quantidade de roupa que você precisa. Lembrando que muitas das vezes você está usando uma roupa porque você não pode estar de biquíni naquela situação. Então, às vezes, o bebê ele pode até mesmo estar só de fraldinha. E aí as mães embrulham, colocam roupinha, ainda colocam luvinha, principalmente gorrinho, que é onde o bebê mais perde calor. Que é pela cabecinha, que é a maior superfície corpórea dele. Então os bebês desidratam. Eu já recebi muito recém-nascido em pronto atendimento que a mãe falava assim, nossa, tá com febre. Aí eu falava, só um minutinho, aí você tira aquele tanto de roupa, espera 5 minutinhos, olha a temperatura, já não tá mais com febre. Era o excesso de roupa, né? Isso, na maioria das vezes. E quais que são, assim, os sinais de desidratação? O que eu vejo no meu bebê que meu bebê ele não está hidratado o suficiente? O que a gente tem que prestar atenção? No número de fraldas que a gente está trocando. Se essas fraldas estão cheias de xixi, o ideal aí, né, você deve ver aí também na amamentação e tudo, nas orientações, o ideal é que se troque aí de 6 a 8 fraldas de xixi por dia. A partir do 6º dia, né? Porque no começo no começo é menos. E até porque a produção ainda é menor, né? Então, à medida que a gente vai aumentando, passando os dias, e vê essas fraldinhas cheias. E esse xixi, se você vê que um xixi que está mais concentrado, com um cheiro mais forte, isso são sinais de que está fazendo menos xixi do que deveria. Choro sem lágrima, boquinha seca, língua seca, a pele. Não é essa pele assim que a gente pega e a pele solta, uma pele macia, é uma pele mais pegajosa, é uma pele mais seca. Então, assim, a gente observar isso, e principalmente nos bebezinhos a fontanela, que é a moleira dos bebês aí. Se você vê que está mais funda, é um sinal importante de desidratação. Você viu alguns desses sinais, ou mesmo teve dúvida nesses sinais, leva o seu bebê para ser avaliado pelo pediatra. E tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que quando o bebê ele está, por exemplo, com diarreia, com vômito, né, suando muito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repor esse líquido, né? Tem que repor esse líquido. Aí o ideal é que ele seja avaliado pelo pediatra, porque quando o bebê está tendo uma diarreia ou episódios de vômitos, ele não perde só água,
ele perde água e eletrólitos, ele perde sódio, ele perde potássio, ele perde cloro. Então, por isso que são importantes os soros de reidratação. E que cada vez mais a gente tem visto assim, que o ideal é que esse soro seja passado pelo pediatra ou feito em ambiente hospitalar, se a criança estiver muito desidratada, talvez até por via venosa, mas na grande maioria a gente consegue fazer essa reidratação pela boquinha. Mas é ideal que se compre esse soro, porque quando a gente faz o soro caseiro, nem sempre a gente coloca a quantidade adequada, né? A gente pode pôr sal demais, aí vai desidratar mais, o açúcar de menos. Então, se a gente puder estar comprando esse soro de reidratação oral, ou mesmo pegando nos postos de saúde, né? É um medicamento que a gente tem na rede pública também. Então, dá pra gente estar fazendo isso de uma forma mais segura, principalmente se for um bebezinho, né? Que tem que tomar mais cuidado ainda. Com certeza. Né? Agora a gente está chegando o verão, né? E o que a gente tem que tomar de cuidado com relação ao verão? O verão é uma estação por si só já muito quente. Então as altas temperaturas, elas já fazem com que aumente a sudorese, né? A criança soa mais. A gente tem um suor aumentado, tanto os recém-nascidos, né? Que tem muita perda de calor. Então por isso, do excesso, a mesma roupa que a mãe quer pôr, às vezes no inverno ela quer pôr em dezembro. Então, ele vai ter essa perda de calor. E a criança maior também, né? As criancinhas, elas brincam, correm, período de férias. Então, elas têm porque a gente tem a desidratação por perda de líquido. E o suor também é uma perda de líquido. Então, às vezes, a gente não vê aquilo como uma doença, tipo, tá tendo uma diarreia, tá tendo um vômito. Então, a gente não pensa que a gente tem que repor mais. Então, se a gente gastou mais energia, a gente correu mais ali, a temperatura está mais alta, a gente vai ter que tomar um cuidado maior com a reposição de líquidos. E criança brinca o tempo inteiro, exatamente. Né? Outra coisa que acontece muito é que as crianças não querem parar de brincar para tomar água. Ou, às vezes, estão nessa época de verão, perde tempo, piscina, né? No próprio praia, piscina, essas coisas todas, a criança vai para a piscina, às vezes fica ali 2 horas dentro da água, né? E não sai para repor, não sai para beber água, só que ela está exposta ao sol. Então a criança desidrata. Desidrata também. Roberta, por que no verão a diarreia ela é tão frequente? Então, Paulinho, uma coisa que a gente vê muito, né, principalmente no período do verão, que coincide também com as férias, primeiro, as crianças comem mais coisas, comem mais, às vezes, guloseimas, mais coisas que não estão habituadas no seu dia a dia, isso pode levar a uma diarreia. E outra coisa que é muito importante, em todas as épocas do ano, claro, mas no verão a gente tem que ficar mais atento a isso, são as altas temperaturas. A bactéria ama temperatura alta, então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, um iogurte que você comprou ali no supermercado, quando você colocou no porta-mala e chegou em casa, estava muito quente, esse iogurte pode estar estragado, né? Então a gente tomar esses cuidados. Outra coisa importante é um período que a gente, né, viaja de férias, praia, a gente tem os ambulantes, por exemplo, nas praias que passam vendendo, às vezes eles são o dia inteiro com aquele material dentro do isopor ali. Às vezes não é que ele foi feito de uma forma inadequada, mas ele ficou o dia inteiro exposto a altas temperaturas. Então a gente tem que ver como que ainda está a qualidade daquele alimento. E uma outra coisa que eu tenho até visto, eu li esses dias até recente, e acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando, que nas altas temperaturas, vamos supor, às vezes você faça um suco na sua casa, e aí você chega no lugar e fala assim, eu vou colocar um gelo aqui, que esse suco está quente. E essa água? De onde que veio essa água? Do gelo? A gente não sabe. Da mesma forma, uma coisa que é comum da gente pedir, nem tanto para criança, mas até mesmo para a gente adulto, às vezes a gente vai tomar, por exemplo, um refrigerante, pede para colocar uma laranja, um limão. Como que foi Como que estava essa laranja? Essa laranja estava guardada. É uma coisa que estraga rápido. E mesmo uma salada de frutas, que é muito comum da gente dar para as crianças, né? Nessa época do ano também. Então a gente toma cuidado com esses alimentos que podem deixar levar para tomar, diarreia. então, comer esse tipo de alimento em casa. Ou, por exemplo, você chegou seguro. em um lugar, você vê como que ele está sendo produzido, o que foi feito naquele momento, como que ele está sendo feito, né? E da mesma forma para derivados do leite também, né? O que eu vejo muita gente fazendo também é, por exemplo, tá muito quente ou o bebê tá desidratado, aí a gente
ou a criança está desidratada, né? Nesse caso a criança, aí a gente está querendo dar bebida isotônica, água de coco, qual que é o mais correto? Na verdade, o que a gente tem visto? Tanto a água de coco como esses isotônicos, eles não são repositores da forma adequada que esses íons têm que ser repostos. Eles não têm a concentração certinha igual tem no soro de reidratação oral. Então, eles não substituem. Você está dando uma criança maior, né? A gente precisa ofertar uma quantidade mínima de líquidos para essa criança. Normalmente uma criança aí entre 4 e 8 anos de idade aí, ela está tomando, é necessário que ela tome em torno de 1,7 a 2 litros de líquido por dia, principalmente no verão. Então, esses 2 litros não necessariamente tem que ser de água. Aí sim, você pode dar um pouco de água de coco para a criança maior, mas não como repositor. Entendi. Tem outra função, né? Sim. Mais é de hidratação do de que ajudar no repor aporte eletrólito. hídrico. Isso. E qual que é a necessidade de água para cada faixa etária? Elas variam, né? Até muito por conta do gasto de cada faixa etária. O ideal, que tem que ser recomendado assim, em crianças até 1 ano de idade, na verdade de 6 meses a 1 ano aí, em torno de 800 ml de água por dia. De 1 a 3 anos, em torno de 1,3, 1,5 litro de água por dia. E a partir dessa idade, em torno de 1,7, 2 litros. E nos adolescentes, até 2,5 litros, dependendo do gasto dessa criança. Então, assim, não é pouca água, né? É água e líquido, né? De uma Isso, forma a geral. água abrangendo tudo, né? E para a gente fechar aqui, quais são as consequências da desidratação? Olha, Paulinha, a desidratação é uma doença, né, que parece uma doença boba, sem efeitos, mas que pode ter consequências graves para as crianças, né? Ela pode, a desidratação ela é até classificada, né, em leve, moderada e grave, aí pelos médicos. Então, o que a gente vê é que nas desidratações leves, a gente consegue fazer uma reposição oral. Já nas desidratações moderadas, a criança pode chegar até mesmo a estar sonolenta, a não conseguir beber, estar bebendo a quantidade que ela precisa de reposição oral ou mesmo por vômitos. Então, a gente precisa de pegar uma veia dessa criança, precisa de deixar essa criança no hospital até internado ou mesmo que por algumas horas até ser feita essa reposição. Porque se essa reposição ela não é feita da forma adequada, essa criança pode ter uma redução de diurese, ela pode fazer menos xixi. Então, com isso, ela pode ter até mesmo uma lesão dos rins, ela pode ter alterações aí, que como ela vai estar com pouco líquido, diminui a quantidade toda de circulação dela, ela pode levar, né, pode evoluir com quadros que a gente chama aí de quadros de choque hipovolêmico, precisando até mesmo de ficar internada até, em casos mais graves, até mesmo numa UTI, né, numa unidade de internação aí. Pode levar a quadros de arritmia e até mesmo parada cardíaca. Então, realmente, a desidratação esse é um assunto muito interessante, porque o pessoal não dá muita relevância, né? E é uma coisa que pode vir a ser muito grave. Sim. Né? A gente banaliza muito, às vezes, né? Fala, deixa ele brincar, depois eu dou água. É uma situação super evitável, que a gente controla com uma medida básica, que é beber líquido, e que tem consequências que podem ser até mesmo fatais, né? Robertinho, muito obrigada. Gente, então foi esse nosso vídeo de hoje. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no nosso canal. Um beijo e até a próxima!